papel da honra na família? E qual é o papel da família na igreja? A igreja, ela não é feita de cimento e pedra. E a família é uma pequena célula do que nós conhecemos como corpo de Cristo. E são essas pequenas células que, tratadas na sua individualidade, faz com que todo o corpo funcione de uma forma perfeita. A família é o pilar da igreja. É com uma família sendo forte que a igreja vai ser forte. Então, quando a gente quer tratar essa pequena célula, não deixar que nenhum mal chegue nela, é porque a gente reconhece a importância disso. Nós não chegamos até aqui, nos 82 anos da Igreja Batista de Barão da Taquara, à toa. Se nós chegamos até aqui, é porque famílias antes das nossas construíram e se tornaram um pilar de legado, de história, que a gente carrega dentro do coração. São histórias que a gente conhece de ouvir nos corredores ou conversando dentro das nossas casas. Histórias de suor, de lágrimas, de alegria. Mas são histórias nossas, que nos pertencem, às nossas famílias. Então, quando eu penso no mês da família, que eu quero falar sobre honrar pai e mãe, eu quero honrar a família. Eu quero honrar a Deus através da minha vida, através da nossa vida. Isso é que é importante. E não se faz isso a coordenadoria da família sozinho. Porque, como eu falei, a família é uma pequena célula. Somos corpo. Corpo, e aí fala que o enfermeiro e o biólogo é uma junção de células que vão formando tecidos, que vão formando órgãos, que vão formando membros. São essas pequenas famílias ligadas com todas as suas diferenças que as células têm, mas que juntas fazem com que o corpo se torne firme e seja capaz de caminhar a direção. É isso que nós temos que ter na nossa cabeça. São as nossas diferenças que nos aproximam. Então, a coordenadoria da família não pode agir sozinha. A coordenadoria da família, ela é uma pequena parte. Ela caminha junto com a ação social, caminha junto com a EBD, porque sem estudo nós não somos nada. Caminha junto com o corpo diaconal, que trata cuidando das nossas famílias. Caminha junto com a comunicação, caminha junto com a nova geração, os nossos filhos. Somos corpo, estamos juntos. E é importante que nós estejamos juntos e entendamos que se nós não estamos fortes, nós temos um papel para nos tornarmos fortes. O Senhor Jesus já nos ensinou. E eu quero repetir isso para vocês agora. Fecha a porta da tua casa. Junta a tua família. Ora, não há melhor forma de conhecer os nossos familiares do que no momento de oração. É ali, naquele momento de intimidade com o Senhor, onde a gente coloca todas as nossas angústias, as nossas aflições. E o Senhor vai cuidando de cada um de nós. É uma família forte, que a igreja se torna forte. Mas a Bíblia, eu debruçado na Bíblia, estudando e vendo esse tema, honra teu pai e tua mãe, a primeira lei mosaica que a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que depois, por erros e desobediência do povo, vai ser repetida lá em Deuteronômio, que o Senhor Jesus mostra que Bíblia não é letra, que a Bíblia ela não é um livro de regras ou de leis, é um livro de princípios, porque Jesus lá em Mateus 15, ele fala assim, vocês, homens, negam a própria lei. Negam a própria lei. Está escrito, honra teu pai e tua mãe, mas vocês vivem dizendo por aí, eu não posso dar mais nada para os meus pais, porque eu já dei a Deus. A gente não pode ser assim. A gente não pode reduzir a Bíblia a um livro de regras, a um livro de lei, porque não é. A Bíblia é viva, ela precisa ser interpretada e ela é real ainda nos tempos de hoje.
Agora, se nos tempos de hoje a gente não usar de uma forma correta, não interpretá-la de uma forma correta, pelos olhos da graça, a graça que habita em nós, a Bíblia vai ser uma fonte de separação, de segregação e de um fundamentalismo cruel, onde a gente se torna tribunal do mundo, julgando todos e tudo. Só que o Senhor Jesus não nos deu essa ordem. Ele disse: ide e fazei discípulos. Não ide e julgais aquele que está certo e que está errado. E quando a gente compreende isso, o papel que a Bíblia tem, que é um papel, e que o Evangelho tem, que o Evangelho é acolhimento e transformação, a gente só tem uma coisa a distribuir: amor, graça, misericórdia. E isso é maravilhoso, porque remete ao tema que a gente está trabalhando em 2021. Abençoados para abençoar. É eu, reconhecedor de que sou feito filho de Deus pela graça e pelo sangue de Jesus, que eu honro tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por mim. E eu vou passar a ser canais de bênção aonde eu chegar. E foi assim. Debruçado no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 2, onde Paulo vem tratando sobre o comportamento que devemos ter na comunidade, que eu encontro novamente esse texto: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Paulo está falando como que a igreja deve se tratar enquanto corpo, e ele fala lá: honra teu pai e tua mãe. E eu me lembrei, igreja de Éfeso, Timóteo. Vamos mergulhar na carta de Timóteo, que é uma carta belíssima. Eu diria que é uma carta que todo líder, todo seminarista, todo pai de família, mãe de família, deveria mergulhar e ter essas palavras gravadas no coração. Porque Paulo está preso, subjugado. Agora não está mais preso como ele estava quando escreveu aos Filipenses. Não, ele agora está numa sarjeta, passando frio, passando fome, passando todo tipo de necessidade. Mas ele lembra de Timóteo. Essa última carta, ele lembra de Timóteo. E quem é Timóteo? Onde que apareceu Timóteo? Se a gente for lá na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, a gente vai ver lá que Paulo chega em Icônio e Listra. E ele conhece, sabe lá, que há um jovem muito benquisto por aquele povoado. E Paulo estava sem ninguém, porque ele havia brigado com Barnabé por conta de João Marcos, que havia abandonado, que era um outro jovem, havia abandonado Paulo numa viagem. E Paulo teve essa contenda com Barnabé, falou assim: não vou mais levar João Marcos. Você que cuide do seu sobrinho, porque agora eu vou seguir sozinho. Os planos do Senhor são algo maravilhoso, porque isso só facilitou que a palavra fosse disseminada mais rápido. Mas Paulo encontrou Timóteo. Esse jovem, filho de Eunice, neto de Lloyd, pai grego, mãe judia convertida. E quando a gente vai caminhando pelas cartas do apóstolo Paulo, a gente vai percebendo a evolução do relacionamento que eles têm. Paulo, em Romanos, chama Timóteo de meu cooperador. Em Coríntios, ele chama de irmão Timóteo. Em Filipenses, ele chama de escravo de Cristo. Em 1 Timóteo, ele chama de filho. Mas quando chega em 2 Timóteo, ele derrama todo o seu coração e fala: amado filho. É a esse amado filho que Paulo vai escrever essa carta com esse coração de pai agora. Esse coração de pai que está precisando que esse filho entenda todas essas angústias que eles estão passando, e todas essas angústias que estão passando naquele tempo, porque a gente está falando ali do ano 68 depois de Cristo, onde Nero, pelo seu simples prazer, queimava os cristãos vivos, amarrava nos postes e ateava fogo para iluminar onde ele passava.
Essa era a punição daquele que professava o nome do Senhor Jesus. Sou cristão, vai ser morto. Era esse tipo de perseguição que Paulo está falando a Timóteo. É essa igreja que Timóteo vive. Você vai ser perseguido, você vai ser morto. Os tempos serão difíceis, mas não desanima. Honra a Deus. Honra esse pai que te ama. Honra a tua mãe, que desde jovem colocaram nos teus corações a palavra que você guarda. É esse tipo de honra e é esse tipo de alerta que a gente vai receber. Então vamos ler o texto. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. O texto fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Eu dividi esse texto em 3 partes, que eu quero trabalhar com você. Porque, para mim, eu vou pegar esse primeiro verso, onde Paulo fala sobre, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E eu chego à conclusão de que honrar é resistir. Honrar é resistir, honrar é saber que a gente precisa lutar contra as nossas vontades. Isso me lembra Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, onde ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse tipo de resistência que a gente tem que ter. Resistir aos nossos anseios, aos nossos desejos, às nossas vontades. Porque nesses últimos dias, e a palavra que a gente tem aí é escatais, e com certeza todo mundo já ouviu falar sobre escatologia, né? O estudo do final dos tempos. E não se trata de algo que está por vir, algo que vai acontecer. É ao contrário, é algo que começou lá, naquela época, depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. Ali se começaram os últimos dias. E vemos até hoje. Por isso que quando eu me deparo com esse texto, eu acho que ele é tão atual. Eu acho que Paulo estava escrevendo para mim, para a minha igreja, para a minha família. Nos alertando que é preciso resistir. Porque lá Timóteo já vivia tempos cruéis e nós aqui também estamos vivendo os tempos cruéis. Tempos de divisões, tempos de briga, tempos de lutas. Paulo é tão enfático nisso porque me lembro que o Senhor Jesus fala: vigiai e orai. Porque a destruição da igreja não vai acontecer quando essas paredes caírem. A destruição da igreja vai acontecer quando as famílias forem destruídas. Quando essa pequena célula é atacada por um câncer, a gente precisa lutar e tratar essa célula. A gente precisa lutar com todas as nossas forças e resistir a essa herança adâmica que a gente traz dentro da gente, de transgredir sempre os ensinamentos que o Senhor Jesus deu para nós. A gente não precisa
de governantes dizendo como é que a gente tem que fazer dentro da nossa família. Nós não precisamos de políticos que dizem ser preservadores da família, nos ensinando o que temos que fazer. Está na Bíblia, está na palavra, está no nosso momento de oração, está no nosso momento de intimidade. É disso que a gente precisa fazer. Os valores que a gente precisa encontrar não estão nos homens, não estão em políticos, estão em Deus. É a essa tentação que o mundo assola sobre nós, onde a gente vai para o Facebook e escreve um texto cheio de raiva, cheio de ódio. Mas domingo estamos aqui, como os santos. Pelo menos aqui não é como a Assembleia de Deus, né, que vira para o irmão e fala assim, a paz do Senhor, irmão, é só do Senhor mesmo. Porque eu estou cheio de ódio dentro de mim. De segunda a sexta saio esbravejando, ira, raiva, contenda. Mas domingo eu sou o santo. Coloco minha roupa de crente e venho para a igreja. Agora não, agora eu só aperto o botão, ligo o controle. Os tempos de hoje se tornaram difíceis, porque a gente repete o que aquele povo que foi liberto da escravidão no Egito, a gente repete isso hoje, a gente repete a desobediência. Jesus nos libertou, mas nós continuamos nos tornando escravos de homens, colocando as nossas esperanças em homens, em ídolos que a gente faz. Ao invés da gente resistir, da gente aprender a resistir e dar os passos, seguindo os passos de Jesus. A nossa esperança está em Cristo. É ali, é dentro da nossa casa, que a gente tem que dar as mãos para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para os nossos primos. E enquanto família, a gente resistir junto. Não criar briga dentro da família por causa de coisas que não tem nada a ver. Não criar brigas dentro da nossa igreja por coisas que não tem nada a ver. Porque não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para proclamar essas boas novas que a gente crê ser real. Porque senão, tudo que Paulo está falando aqui é verdade. Aplica para a gente. Só que a gente quer aplicar para o mundo, mas isso é para a gente. É eu me colocar diante do espelho e falar assim, esse sou eu. Porque honrar é resistir, mas honrar também é se dominar. Honrar também é se dominar. Porque quando a gente chega ali no versículo 2 e versículo 3... olha quantos exemplos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Paulo conhecia aquela igreja. Ele conhecia o lugar onde seu filho amado estava. Ele conhecia bem o que a igreja é capaz de fazer na família. E por isso ele exorta Timóteo. Por isso ele fala a Timóteo, preste atenção. Amado filho, os homens serão isso. Os homens são isso. Mas você não pode ser. A igreja não pode ser. A igreja tem que aprender a se dominar, porque honra é se dominar. Quando eu vejo essa quantidade de adjetivações, eu vejo que isso é tão verdadeiro e incomodamente eu. Como eu me lembro no curso do Homem ao Máximo, que a gente costuma dar aqui na igreja, eu já dei esse curso acho que umas 6 ou 7 vezes. E são 12 lições. E eu costumava falar, até mesmo na última vez, que foi a 6ª vez que eu dei o curso, que a gente nunca consegue passar impune. Mesmo eu, que já dei aquele curso por 6 vezes, não consigo passar impune por todas as lições.
Tem aquela que a gente já consegue passar por cima, mas tem sempre aquela que quando você de verdade, você olha quem você é, você chega à conclusão de que sou eu. Eu ainda sou essa pessoa aí. E quando eu penso nessa quantidade de ativações, eu chego nessa última frase aqui do verso 3. Sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Mas eu falei lá no início que honrar é exaltar virtudes. Então eu tenho que aprender a me dominar. Eu tenho que aprender a dominar essa vontade que eu tenho de ser uma pessoa sem domínio próprio. De ser uma pessoa cruel. De ser uma pessoa que é inimiga daquilo que faz bem. E o que eu acho mais interessante é que a gente acaba sendo mais cruel com aqueles que estão mais próximos de nós. A gente consegue ser bênção para os que estão de fora. Eu consigo dar a mão para minha esposa, dar a mão para minha filha e entrar sorridente pelos portões da igreja como uma família de margarina. Mas e quando fecha a porta da casa? Que tipo de homem eu sou? Que tipo de mulher a minha esposa é? Que tipo de filha a minha filha é? Será que se estivéssemos à luz de um Big Brother, que nós estamos, Deus está nos vendo? Nós realmente, e aí eu me lembro de um livro chamado O Convite, onde no prefácio, a autora escreve um poema, que o finalzinho do poema ela diz assim, e se você, na hora que você está somente contigo, se olhar no espelho e se ver, você gosta da sua companhia? Será que quando a gente se olha de verdade, a gente gosta do que vê? Será que a gente está sabendo se dominar? Será que a gente está sabendo resistir? Para que a gente de verdade honre ao Senhor e honre ao legado e a herança que nossos pais deram para a gente? Só tem um jeito, eu só vejo um jeito para isso dar certo. É eu verdadeiramente dar uma atitude, um passo de fé, de entrega total ao Senhor. É eu pegar a minha vida e falar assim, Senhor, toma. Eu não tenho mais controle disso. Eu não quero mais ter controle disso, porque todas as vezes que eu dei o passo sozinho, eu errei. É em Jesus a solução. O Senhor Jesus fala lá, Ele vem, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É em Cristo, só com Cristo, nessa equação, que a nossa célula consegue resistir, que a nossa célula consegue se dominar, porque ela vai ser blindada. Mas continuando, honrar não é só resistir, não é só se dominar, honrar é se conhecer. Quando eu vou ali no verso 4, no verso 5, Paulo continua, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo faz um alerta para a gente. Estejam atentos. Sejam atentos. Se conheçam. A gente não pode verdadeiramente ceder a essa tentação de que está em Cristo, a gente é tribunal do mundo. A gente se torna esse santarrão. Mudamos os nossos vocabulários e ficamos com os nossos evangeliqueis. Temos o dedo apontado para aquelas pessoas que a gente julga impuras. Porque se fosse para ser assim, todos os dedos dos céus estariam apontados para nós. Porque uma coisa é verdade, todos somos pecadores. Todos pecaram.
estão afastados da glória de Deus. É pela graça, é pela misericórdia, é por reconhecer que Jesus é capaz de habitar dentro de nós, que não estamos todos aqui boiando num novo dilúvio. Eu me lembro de Sócrates. Sócrates tem um aforismo muito famoso que diz assim: conhece a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses. É se reconhecer. Honrar é saber quem somos. Porque se eu sei quem eu sou, se eu me reconheço com toda a minha fragilidade, com todo o meu pecado, se eu conheço a fragilidade do meu familiar, da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, eu vou ter compaixão por ele como Deus tem por mim. É isso que tem que estar dentro de nós, é essa graça de abençoar o outro. Não é só sair, eu te abençoo, meu irmão, não. É você ser elemento de bênção, reconhecendo que o outro é fraco como você. Porque senão é muito fácil eu falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não, ser canal de bênção, ser abençoados para abençoar, honrar os nossos pais, as nossas mães, é nos conhecer e conhecer ao outro. Conhecer que o outro também é cheio de fragilidades e cheio de pecados como nós. É a gente ter compaixão por ele como Cristo tem por nós. É conhecer a si mesmo. E aí, pegando esse aforismo de Sócrates, esse conhecer o universo, é eu saber aonde que eu estou, quais são os meus limites, e em Cristo transpor esses limites, ir além. É abrir as portas da igreja e ir além, alcançar. É não conhecer deuses que nós criamos. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não quer o Deus. A gente quer um Deus. Tem um teólogo chamado Fiebar, que ele tem uma frase que ele é muito perfeita, que ele diz que que Deus é uma projeção que o homem cria. Quantas vezes a gente não faz isso? Cria um Deus à nossa imagem para satisfazer as nossas vontades. E a gente fica dando ordenanças, mandando em Deus que faça aquilo que eu quero. Quando na verdade tem que ser ao contrário. É a gente se quebrantar, se conhecer quem somos e nos colocar aos pés do Senhor e falar assim: Senhor, faça uma obra na minha vida. Me usa para que eu seja bênção onde quer que eu chegue. Me use para que eu seja bênção na minha família. Seja aquele elemento de conciliação, agregador. Seja aquela pessoa que traz paz e amor para dentro da família. Se a gente não vigiar e ter intimidade com o Senhor, a gente se torna cruel. Porque a gente não vai estar servindo ao Deus verdadeiro. A gente vai estar servindo a um Deus que nós mesmos criamos. Mas Paulo, no finalzinho desse verso 5, ele fala assim, ele termina com uma ordem muito clara para Timóteo. Afaste-se desses também. Paulo está falando dessa quantidade de adjetivações e fala assim, se afaste dessas pessoas. Porque somos seres influenciados, meus irmãos. Somos seres influenciados. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui criado pelos meus avós. É a melhor coisa do mundo, gente. Avô, avó, pai e mãe com açúcar, cheio de açúcar. Imagina aquela coisa assim bem gostosa, aquela coisinha gostosa. É avô. Avô é isso. E meu avô, um homem que só tinha o primário, que foi terminar o supletivo depois dos seus 50 anos, e com 62 anos entrou na faculdade para fazer jornalismo, porque queria ser o editor e revisor dos livros que a igreja ia publicar.
É esse homem que plantou a semente no meu coração. E meu avô, ele todo dia de tarde pegava a Bíblia, sentava, e principalmente quando a gente errava, porque a vovó era aquela que esquentava a gente, sabe? Vovô não. Vovô botava a gente sentado no colo, ia lá no coração. Falava assim: netinho, você é um netinho tão amado. Nossa, eu preferia tomar 10 palmadas da vovó do que uma conversa com o meu avô. Mas seu Braga era assim. Seu Braga era aquele homem que colocava a gente no colo e usava a palavra de Deus. Meu avô sempre repetia, minha mãe também, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios. Era esse tipo de criação. Mas a gente está falando de família. E meu avô deu muito exemplo disso sobre família. Porque apesar de todas essas adjetivações, e dentro da nossa família, tinham pessoas que eram isso tudo às vezes, ou cada um assim, meu avô era aquele que acolhia. Patriarca. Homem de Deus. Trazia para perto, porque é isso que família faz. Então aqui, a aplicação que eu faço aqui, Paulo, desculpa, se está dentro da minha célula, eu não afasto dele não, eu trago para perto, porque eu creio que o Evangelho restaura, eu creio que o Evangelho muda, transforma, resgata, redime. É trazer para perto, é orar junto. E para eu concluir, eu chego à conclusão, depois de olhar isso tudo, e olhar para Paulo, de que família não é só sangue, pai e mãe. Família é todo aquele que nos ensina o caminho que a gente tem que trilhar. Família é aquele que a gente escolhe como filho. Família pode ser um pai que adotou. Família pode ser seu avô. Família pode ser uma tia. É família. Todo aquele que te dá bons conselhos, que te coloca no caminho, são dignos de honra. Porque te ensinaram princípios virtuosos. É isso que é família. O meu desejo é que ao longo desse mês a gente possa refletir bastante. Refletir bastante e aprender que temos que resistir. Resistir a esse nosso desejo tremendo de transgredir. De romper com a lei. Porque não é a lei, é graça. Uma das grandes preocupações que eu tinha quando era criança era decepcionar meu avô. Isso por muitas vezes me colocou no caminho correto. Porque eu sabia que eu tinha que honrá-lo. E eu quero falar uma coisa para os jovens. O verdadeiro ato de rebeldia que a juventude da Igreja Batista de Barão da Taquara pode fazer é se rebelar contra esse mundo. É se rebelar a esses padrões. É a gente verdadeiramente ter no Evangelho no nosso coração, que é aquele que acolhe e propicia a transformação do outro por amor. Não por raiva, não por contenda. Não porque a gente acha que a gente é tribunal do mundo. O verdadeira rebeldia que a gente pode ter, que vai ser a nossa forma de resistência, é a gente demonstrar que a gente tem a identidade de Cristo pulsando dentro de nós. Que a gente vai ter guardado no nosso coração a palavra dos nossos pais, daquele que são dignos de honra para nós. O meu desejo é que a gente possa dominar as nossas palavras e a gente não fique se ferindo uns aos outros. Que a gente pense, se cale, guarde para si.
Ao invés de sair atacando flechas que vão ferir e vão machucar o coração da nossa família. A gente não pode brigar. Não pode brigar principalmente por causa de política. Onde é que está honra nisso, gente? Ninguém pode ser dono da razão. Jesus nos ensinou, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Se você está pensando que quer ter razão, se coloque como aquele que não tem e sirva, seja fonte de amor. Se cale. Se cale e olhe pelo seu familiar, para que ele esteja alinhado com o que o Senhor Jesus quer para nós. Que a gente pode reconhecer verdadeiramente quem somos. Que somos família. Conhecer as fraquezas dos nossos familiares. Para que a gente possa ser sal e luz onde quer que a gente chegue. Principalmente nessa célula, nessa pequena célula que somos. Honra teu pai e tua mãe. Nesse mês da família, eu quero dizer para o meu pai e para minha mãe que eu amo vocês. Queria dizer para minha mãe que ela teve um AVC e está acamada. Eu te amo, mãe. E a semente que a senhora e meu avô e minha avó plantaram no meu coração finalmente deu fruto. Eu quero dizer para os meus filhos que eu os amo. E eu espero que no tempo correto o Espírito Santo faça germinar neles essa semente também. E que eles sejam fonte de luz, de graça e de misericórdia, onde quer que eles cheguem, porque vai estar chegando como um filho de Deus. O que eu quero pedir, e é meu último pedido de hoje, é que você feche a porta da sua casa. Reúna a sua família. Olhe nos olhos de cada familiar seu. E não importa se vocês estão brigados, se vocês tiveram discussões. Perdoe, perca a razão, doe amor. E olhe nos olhos de cada um e fala assim: eu te amo. E eu só existo porque você existe. E a minha vida não seria a mesma se você não existisse na minha vida. Ligue para aquele parente que está longe, que você já não fala há bastante tempo com ele, fala: eu te amo, me perdoe qualquer coisa. Porque a verdadeira honra e a verdadeira forma que a gente tem de honrar os nossos pais, de honrar as nossas mães e de honrar a Deus é espalhar amor. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê um mês abençoado, um mês de muita reflexão e que a gente possa tratar de todos nós, dessa nossa pequena célula, para que a gente, enquanto corpo de Cristo, estejamos juntos a espalhar essas boas novas que um dia nos alcançaram. Deus abençoe.